Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu tenho 44 anos. Isso significa o quê? Que você pode ser mais novo ou mais velho que eu, mas não importa a nossa idade. O que importa é que quando nós nascemos, já nascemos com um sistema instalado neste mundo. Esse sistema não nos beneficia em nada. Pelo contrário, ele só serve para trazer graves e más consequências para a nossa vida. Então, nós agora vivemos à mercê desse sistema. Ele, infelizmente, está controlando o mundo. Em várias coisas que acontecem no mundo, tem essa mão desse sistema atuando. E isso é o que está acontecendo, é a realidade literal que acontece no mundo. Então, nós estamos, de certa forma, envolvidos por isso, porque onde nós vivemos, seja em qualquer país do mundo, em qualquer lugar, esse sistema nos alcança e ele age com a vontade de nos escravizar, de nos manipular, de nos controlar para fazermos o que ele quer. Porque tudo ele nos impõe para nos coagir a fazer o que eles querem. É assim que eles trabalham. Mas os seres humanos comuns e normais como eu e você, somos vítimas desse sistema. Seja qualquer pessoa que esteja viva hoje no século XXI é vítima desse sistema. Principalmente, é claro, aqueles que trabalham para o sistema. Isso é errado. Mas é o que está acontecendo. E não tem como fugir disso, porque pessoas, o sistema precisa de pessoas para realizar as suas ordens, as suas tarefas. Aquilo que eles querem impor sobre a humanidade, é preciso que tenha pessoas para trabalhar para que isso aconteça. Então, as pessoas são usadas nesse sistema como verdadeiras marionetes controladas pela mão dos dominadores deste mundo, que são aqueles que instituíram ou instalaram o sistema deles no mundo. E isso afeta a humanidade inteira de forma geral. Então, não tem como muito fugir disso aí. Infelizmente, essa é a realidade, da qual nós somos as vítimas, porque o sistema trabalha para alcançar a você e a mim, para que sejamos escravos desse sistema, para que possamos manter esse sistema, trabalhar para esse sistema dia após dia, pagar impostos para o sistema dia após dia. É assim que acontece. É assim que o sistema está gerindo o mundo ou presidindo no mundo. Então, o que deve se dizer é isso. Só que os seres humanos, por si mesmos, eles não são pessoas que se como é que posso dizer? Que eles não são pessoas que autossustentam esse sistema. Não. Isso não é algo feito pelos seres humanos, comuns e normais, carnais, mortais como eu e você. Existe uma hoste maligna que é responsável por isso. Então, eu vou ler aqui um texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, que fala sobre o sistema. Porque é assim que o sistema funciona. Então, preste atenção nessa leitura, porque esse texto foi escrito lá no primeiro século, nessa epístola, e representava o sistema da época. Mas o sistema é sempre igual século após século. Ele não muda.
existem poucas mudanças, mas a base deles continua a mesma. Então, quando Paulo escreveu esse texto aqui, ele estava falando do sistema, principalmente do sistema que existia no Império Romano. Então, eu vou ler esse texto aqui. Está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Está escrito assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, o que Paulo escreveu aqui, ele relata claramente que é assim que o sistema funciona. É dessa forma. E é claro que isso ao longo do primeiro século até o século XXI hoje se agravou ainda mais, porque surgiram mais países do mundo. A população do mundo aumentou. Hoje já estamos chegando a quase 8 bilhões de pessoas. Então, é muito mais pessoas do que existia naquela época onde foi escrito esse texto. Então, isso significa o quê? Que o alcance do sistema aumentou, e aumentou mais para escravizar a humanidade, para manter a humanidade subserviente a esse sistema. É a humanidade que mantém esse sistema funcionando. Então,
Eles precisam das pessoas para manter esse sistema funcionando. É por isso que eles fazem várias coisas para controlar as pessoas, para manipular, para fazer as pessoas de massa de manobra. E é isso que está acontecendo. Começou há muitos séculos, há milênios atrás. Em Roma, chegou a esse ponto que eu li aqui. Deles mudarem a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Então, eles fazem muitas práticas erradas. Eles levam as pessoas a praticarem muitas coisas erradas. O sistema funciona assim, movido pelo pecado, pelas iniquidades, pelas abominações, pelas impiedades, enfim, por essas coisas. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, como está escrito aqui, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, o sistema que está no mundo hoje, ele detém a verdade pela injustiça, sim. Isso é um fato literal que eles fazem. Então, se eles detêm a verdade pela injustiça, significa o quê? Que hoje fica quase impossível falar a verdade, porque as pessoas já estão há muitos anos convivendo com esse sistema que detém a verdade pela injustiça. De forma que muitas pessoas hoje não conhecem o que significa verdade, porque a verdade foi encoberta. E muitos que falam hoje a verdade questionam aquilo que é mentira. Muitas dessas pessoas, infelizmente, o sistema cala, faz a pessoa, morrer. Então, é assim que eles agem. Isso é um fato mesmo. Muitas pessoas na história já foram mortas por causa do sistema. Então, o sistema existe mesmo, ele é real. Ele está, agora no século XXI, atuando em todos os países do mundo. Então, eu vou ler aqui agora uma mensagem que eu mesmo escrevi essa mensagem aqui, falando a respeito do sistema. Então, está escrito assim a mensagem. O sistema que hoje existe neste mundo tenebroso, em que os dominadores do sistema, que são as forças espirituais do mal nas regiões celestes, não são por Jesus. É por isso que está contra ele sempre, perseguindo todas as pessoas que amam ao Senhor Jesus sinceramente. Sim, os dominadores do sistema que existe no mundo já infiltraram os seus peões e marionetes nos governos políticos, nas religiões, no sistema econômico, na mídia, na indústria cinematográfica, nas sociedades secretas, na música, na literatura, nos legisladores, usando em tudo isso muitas coisas para manter a humanidade cega, dormindo, escravizada, como uma massa de manobra, onde o corpo inteiro das pessoas é dirigido por eles para onde essas forças espirituais do mal quiserem, para que quiserem, para onde essas forças espirituais do mal quiserem, para que assim a humanidade cumpra a sua vontade, como claramente se pode ver hoje. Então, essa é a realidade. O sistema faz tudo isso acontecer. Então, eles estão por trás de tudo. Eles são as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestes. Não são seres humanos. Seres humanos são apenas as marionetes, os peões usados por eles. Então, essas forças espirituais do mal, que são os dominadores deste mundo tenebroso, eles sim são aqueles que controlam o sistema. Toda a atuação do sistema é feita por eles.
Os seres humanos são apenas usados por eles para manter o sistema como eles querem, para que as pessoas façam o que eles querem. Então, há toda uma... Como é que eu posso dizer assim? Há toda uma combinação de coisas que contribuem para que isso aconteça. E as maiores vítimas são a população de modo geral. Ou seja, você e eu que fazemos parte do mundo, nós estamos, infelizmente, sendo usados pelo sistema, sendo escravizados pelos sistemas, somos cegados pelo sistema. Então, nós é que somos a base que mantém esse sistema ativo no mundo hoje. Essa é a realidade. Agora eu vou continuar lendo aqui. Eu parei. Aqui. Sim, o sistema que hoje existe neste mundo tenebroso tem em si muitas coisas erradas que há no mundo, como a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que não procede do Pai, mas sim do mundo tenebroso, cujo sistema está levando as pessoas para a ruína e perdição, porque eles já mudaram a verdade em mentira, e todos os que foram envolvidos e enredados por essa mentira, hoje estão, sim, tão acostumados e condicionados que já estão lutando cegamente para defender o sistema contra aqueles que hoje questionam o sistema, chamando esses de teóricos da conspiração. Então, pessoal, existem pessoas que estão ameaçando o sistema. Com o quê? Com questionamentos, com perguntas. Porque uma pergunta tem que ser respondida pela verdade. Mas como o sistema é feito pela mentira, como eu li aqui no texto da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, muitas pessoas detêm a verdade pela injustiça, o sistema age detendo a verdade pela injustiça. Quando alguém questiona a mentira com a verdade, querendo que a verdade seja dita, essas pessoas são uma ameaça ao sistema. Então, o sistema age contra essas pessoas, calando-as e às vezes até fazendo elas morrerem. Essa é a realidade. Então, o sistema hoje que existe no mundo, ele infelizmente é um sistema cujos dominadores deste mundo tenebroso, que são as forças espirituais do mal, exercem esse sistema no mundo. Eles é que fazem esse sistema acontecer há muito tempo. Então, essa é a realidade. O mundo, infelizmente, é assim, dominado pelo sistema. Porque tem alguém querendo que esse sistema prevaleça. Mas o fim desse sistema vai acontecer brevemente, quando o próprio Senhor Jesus voltar e aniquilar todo esse sistema. E vai acabar com tudo isso, sim, porque isso é o que vai acontecer. Já está escrito isso. Leia no livro de Apocalipse de João, que você vai ver isso escrito lá, claramente. Não está escondido, pelo contrário, está... o livro de Apocalipse de João está aberto para você ler. Está ao seu alcance para você ler. Foi revelado para você ler e saber que isso vai acontecer mesmo. Então, fique tranquilo. Cristo Jesus vai acabar com esse sistema. Com o sistema das forças espirituais do mal, que são os dominadores deste mundo tenebroso. Ele vai acabar com tudo isso. Vai lançá-los nos seus devidos lugares e assim vai ser estabelecido o novo céu e a nova terra, nos quais vai habitar justiça. Então, fique tranquilo sabendo disso. Agora você pode ser alguém que possa combater o sistema de forma eficaz, com o peso da verdade. Porque nada podemos contra a verdade
senão em favor da própria verdade. Então, a verdade prevalecerá sim contra o sistema. E tanto você como eu temos que ser os agentes cooperadores da verdade para que isso aconteça de fato de verdade no mundo. É isso que eu queria falar hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.